amigos do nosso podcast, é muito bom estar com você aqui no podcast do Projeto Fortes e nós já estamos aí há 12 semanas juntos, né? Essa é a 12ª semana, não tem como nós já nos vincularmos e eu te chamar de amigo primeiramente de Deus e amigo nosso. Certo ou errado, pastor Douglas Cruzeirense amado? Certo, meu amigo, certo. E é uma alegria para nós, né? Uma satisfação a gente estar juntos aí, pastor Emerson também. E parte do Cruzeiro aí, ore por nós. Vamos orar. Eu acho feio ficar expondo as pessoas em público, mas fazer o quê, né? Vamos fazer o quê? Vamos orar por ele? Vamos. Já que nós expusemos ele em público. Você ora, pastor Emerson? Ora sim. Então ora. Obrigado, Pai, por mais esse encontro que nós poderemos ter e vamos ter pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Amém. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Pai. Lição dessa semana, lição 12, ela talvez extrapole, né? Nós já falamos de sexo pré-marital, nós já falamos de sexo no casamento, até mesmo discutimos sexo fora do casamento e que não é plano de Deus. E agora a lição ela fala sobre sexo além ou além da sexualidade. O que isso quer dizer, meu amigo? Explique para mim aí, doutor Douglas. Nada. A Bíblia, ela traz uma figura de linguagem, aliás, várias figuras de linguagem. Deus gosta muito disso, né? De usar ali emblemas da vida cotidiana para falar de coisas espirituais profundas. E olha que interessante, né? Quando Deus vai falar do relacionamento dele para com seu povo, para com o ser humano, a figura de linguagem que ele usa é do casamento, é a do sexo, é da intimidade, né? Uau. Porque é esse tipo de relacionamento que ele quer ter. O casamento é o relacionamento mais íntimo que um ser humano vai ter, né? De proximidade, de companheirismo, de cumplicidade, de intimidade mesmo, propriamente dito. Literalmente 2 em 1 só. 2 em 1 só. Uau. E aí, quando Deus vai falar do tipo de relacionamento que ele quer ter com o ser humano, como ele deseja se revelar e se relacionar conosco, ele usa essa figura de linguagem. Então a gente vê o tamanho da importância, a santidade do sagrado matrimônio, né? Uau. E como o mundo hoje, quando a gente fala mundo, nós estamos falando pessoas que não estão de acordo com o conceito bíblico, né? Como eles querem desestruturar isso, né? Porque parece que o casamento é um negócio tão banalizado, né? A gente já discutiu isso, e aí não. Deus, ele usa como exemplo o povo de Israel e ele, né? E aí tem um termo bíblico aí, eu não sou do hebraico, pastor Emerson, que termo é esse que traz a lição de domingo, onde Deus é chamado em um termo bíblico, é um nome de Deus, qual que é o nome? Yahweh. Yahweh. O que isso tem a ver, pastor Emerson? O Yahweh com o povo de Israel e agora esse casamento, e parece que nesse casamento algo não deu certo, né? O Yahweh era o tetragrama, né? Que era impronunciável, né? O respeito era tão absurdo com o nome de Deus que um judeu, um israelita, ele se abstinha de tentar colocar um nome, tentar falar o nome de Deus, né? Mas esse respeito parece que uma coisa, com o passar do tempo, é um respeito que ficou apenas ao nome. E que no seu procedimento me parece que realmente Israel perdeu a sua referência, né? Perdeu o caminho, de fato, de reverenciar a Deus, de respeitar a Deus. No casamento precisa haver respeito, sem dúvida nenhuma, né? Precisa haver o compromisso, precisa haver a fidelidade, né? de uma única pessoa com uma outra pessoa. E em relação a esse relacionamento de Israel com Deus, isso não estava acontecendo mais. Porque a idolatria estava fazendo parte ali do processo de vida do israelita, né? Adorando outros deuses, não havia mais o respeito devido apenas da boca para fora, mas na prática da vida, eles estavam perdendo o respeito às ordens, perdendo o respeito aos mandamentos, às orientações, né, de Deus, e Deus estava se sentindo traído nesse processo. E eu acho que quem já foi traído dentro de um relacionamento
consegue entender melhor, mais profundamente o sentimento que Deus estava tendo com o povo de Israel. Era um tipo de adultério, né? Essas idolatrias, essas muitas vezes aberrações que eram trazidas para dentro do povo de Israel, e a aplicação bíblica ela traz totalmente contrário. Mesmo assim, e aí Deus usa aí uma história bíblica que, rapaz, mexe fantástica, com a gente, né? A história de Oséias. Mexe com a gente, que é a história de quem? Oséias. Já que você falou, já fala sobre Oséias. E, cara, é um negócio assim, você olha, realmente... Surreal. É surreal. Porque o profeta, ele não era portador de uma mensagem, ele era a mensagem. Né? Em muitos momentos a gente vê o profeta vivendo aquilo porque ele tinha que trazer uma mensagem que ficasse clara na mente do povo. Impactante. Então Deus vai lá e orienta Oséias. Você vai casar com uma adúltera, é isso mesmo. Imagina que missão difícil ser um profeta naqueles tempos. Você vai casar com uma adúltera, você vai amá-la. A palavra é prostituta, né? Isso, é uma prostituta. Você vai casar com ela, você vai amar ela e você vai mostrar para o povo o que eu desejo fazer com eles, porque o povo de Israel sempre me abandonou, se vendeu a idolatria e Deus sempre foi, né, à procura do povo. E aí Oséias vai nessa odisseia. O livro todo fala sobre isso, né? Ela trai, o abandona, ele vai atrás, busca, perdoa. E sabe, professor Orsi e pastor Emerson, dentro de um relacionamento é possível que haja ruídos e que haja, em alguns momentos, essa quebra da confiança, não é verdade? Que situações como essas acontecem, infelizmente. Estamos num mundo de pecado e coisas desse tipo acontecem. E aí a pessoa, ela tem assim, uma decisão muito particular. Há aqueles que não querem mais seguir com aquele casamento. Sim. Não é o ideal de Deus, mas a pessoa tem total direito de fazer essa escolha. Mas há aqueles que desejam ainda restaurar. E isso é muito lindo, porque é um nível assim de santidade, de cristianismo muito grande. E a história de Oséias nos ensina que, assim como Deus ministrou o perdão para nós, porque o que nós fizemos foi exatamente o que Gomer, né, salvo me engano o nome dela, fez. A gente se prostituiu, a gente traiu e trai a todo tempo. Isso que eu ia dizer, Fazemos isso a todo tempo. E Deus insiste, investe em nós, nos busca, nos restaura, nos redime. Então, quando a pessoa opta por perdoar, ela tem que entender que isso tem um preço a ser pago. Né? Isso tem que ficar muito claro. Alto, inclusive. Muito alto. Eu escolhi perdoar, eu vou pagar um preço muito alto. Agora, se eu escolhi perdoar, passado tem que ficar no passado. É preciso colocar uma pedra naquilo e recomeçar. É claro, a confiança é algo construído com o tempo, não é uma coisa que nasce da noite para o dia. E uma confiança abalada é pior do que você se relacionar com alguém que você não conhece. Porque você está propenso a criar um relacionamento e adquirir confiança. Já com alguém que já abalou a confiança, você sempre vai ter um pé atrás. Mas é um preço alto a ser pago. Aqueles que escolhem perdoar precisam entender, orar muito e ter consciência que a partir daquele momento ele vai precisar lidar com aquilo o resto da vida. Uau. É humano isso, esse perdão? Porque eu vejo Oséias e eu penso, rapaz, Oséias era um homem de Deus mesmo, porque ele perdoava. Isso é humano, pastor Emerson? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse conceito de perdão na Bíblia. Porque para muita gente, perdoar é esquecer. Poxa, mas se perdoar é esquecer, então Deus tem que fazer uma espécie de uma... Lembra daquele aparelhinho dos homens de preto? Isso, MIB. Quando o MIB, acabou, já foi embora a memória. Deus não faz assim, Deus não trabalha dessa forma. Deus nos criou com memória. E a memória ela é essencial para a vida. Imagina, por exemplo, eu já não me lembrar mais do seu nome, eu não saber quem você é, dentro de um casamento, você não saber mais quem é seu cônjuge, você não saber o seu endereço. Alzheimer de Deus. Então, não existe realmente, o conceito bíblico não é esse. O conceito bíblico é realmente você se lembrar do que aconteceu, mas aquilo não impedir de você continuar o seu relacionamento e amando a pessoa. Não é algo humano. Não, né? Não é algo humano. Isso é sobrenatural. Perdoar uma pessoa que nos fere é algo sobrenatural. O desejo nosso é o desejo de vingança. Né? Se alguém nos fez mal, então eu quero retribuir a mesma altura, a mesma moeda. Mas da parte de Deus a gente vê um Deus que deseja a reconciliação, um Deus que nos quer capacitar com o perdão. Perdão não é esquecer,
Mas é como, por exemplo, uma cicatriz de infância. Você olha para ela e você talvez se lembre qual foi o momento que aquilo aconteceu e como é que aquilo aconteceu. E que doeu. Os fatos, e que doeu pra caramba e tal, né? Então você se lembra de todos os fatos. Mas apesar de você ter o sinal ali, você aperta, aquilo não dói mais. Isso é perdão, né? Então, apesar de... Cicatrizou e a pessoa não... Deus pode nos dar essa capacidade, né? De fato, conviver com a pessoa que de repente não foi fiel e aquilo não doer mais, aquela informação, aquela lembrança não nos doer mais. E por isso que eu digo, a visão bíblica se isso aconteceu no seu relacionamento, em oração, através da busca, eu diria, dos dois, porque precisa haver a busca dos dois para uma mudança de vida, não é? Porque mudança de vida, o arrependimento, isso eu tenho falado nos meus aconselhamentos, arrependimento não é uma pessoa que esperneia e chora quando percebe que fez errado pedindo perdão. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de hábito. Entende? Então, se você quer saber se uma pessoa realmente está arrependida, você tem que ver se ela mudou de vida, se ela mudou o seu comportamento. Então, quando um casal ele decide, vamos tentar reconstruir novamente, precisa haver mudança de comportamento. Ambos buscarem a Deus e pedirem para que Deus os capacite a conviverem juntos, a perdoarem, e eu acho que os filhos de Deus nunca deveriam se separar numa possível situação dessa, sem antes, com Deus, tentar a reconciliação. Absolutamente, eu acho que não deveriam. E em Deus, né? Porque assim... Em Deus. Em Deus. Sim. Porque o choque emocional, eu fiz uma anotação aqui nos meus manuscritos originais aqui, pastor Douglas, o choque mental... E parece em grego mesmo. Parece em grego, né? O manuscrito original que somente o gênio consegue entender. Eu já não estou entendendo mais nada aqui, O choque é muito forte, né? E aí eu penso, buscar forças aonde? Porque o ser humano, parece que a gente pensa que tem força, mas chega uma hora que bate, né? Bateu aqui no teto. Tem uma limitação. Tem uma limitação, né? E agora? E aí você pode convidar o profissional que quer, você pode buscar... O desgaste, ele foi muito além, né? É só em Deus, né? Exato. E assim, não compensa seguir com uma relação onde a parte ofendida vai ficar lembrando a parte ofensora a vida inteira o que ela fez, né? Porque causa uma relação... Não é viver, causa uma relação de aprisionamento, né? Há ali um aprisionamento sentimental, né? Toda vez que o pecado é jogado, vamos usar uma expressão mais coloquial, jogado na cara da pessoa, né? Você fez isso, você é assim, né? É melhor que deixe ir, é melhor que termine a relação, é menos nocivo, né? Porque o mal já foi feito ali. E só Deus pode restaurar. Por isso que eu concordo com a questão de ser sobrenatural, porque é um milagre de fato. Pastor Douglas, você utilizou uma palavra, até queria voltar um pouquinho aqui no que você, na expressão que você utilizou, que após a infidelidade, a parte inocente, ela tem um direito. Você utilizou essa palavra, né? Ela tem direito a um novo relacionamento, né? Mas eu vejo assim que apesar do direito, vamos dizer assim, esse não é o desejo de Deus. Né? Com certeza. Não é o plano ideal dele. Porque senão a gente pode incorrer no risco, por exemplo, de alguém, por exemplo, dizer assim, estou no meu direito diante de Deus, sem tentar a reconciliação. E aí eu acho que também é um caminho que não creio. Se Deus ele odeia o divórcio, ele detesta o divórcio, né? Então significa que realmente o desejo de Deus inicial, o desejo de Deus é que a gente tenha a reconciliação. O divórcio e um novo casamento é por causa da dureza do nosso coração. Quando a gente, de fato, não consegue conceber, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue digerir aquele mal que aquilo pode ter causado, né? Mas só para a gente entender aqui que o desejo de Deus é a reconciliação.
É verdade. É a reconciliação. Porque senão a gente pode ir para outro caminho perigoso, né? Já que eu tenho direito... Então pronto. Eu tô no meu direito. Não vou nem tentar. Eu tô no meu direito. Sabe o que é engraçado? Quando a gente vê e ouve, lê a história de Osés e Gomer, é que quando a pessoa é traída, ou então quando a pessoa trai, a que foi traída, ela não é onisciente. Portanto, ela não sabia daquilo, né? Ela não sabia. Pô, eu fui traído e eu fui enganado. O nome já diz, né? É uma traição, né? Eu fui enganado. O amor de Deus é um negócio assim, tão acima da realidade humana que Deus sabia que o povo de Israel ia traí-lo, porque ele é onisciente. E mesmo assim, Deus ama esse povo. E agora eu vou trazer do povo de Israel para nós, senão a gente fica batendo no povo de Israel, mas nós somos o povo de Israel, né? Somos um enxerto. Deus sabe que nós vamos traí-lo. Deus sabe que nós vamos sermos infiéis, que nós vamos muitas vezes nos adulterar, ou adulterar o plano original, mas Ele nos ama. Talvez isso fique uma lição para nós que somos casados e que enfrentamos dificuldades, né? Às vezes não vou nem falar da traição, do adultério. Sim. Vou falar dos pequenos problemas do dia a dia que muitas vezes se tornam monstruosos, né? Que quer terminar um relacionamento, que quer acabar com uma família. Poxa, a gente precisa aprender um pouquinho desse amor e pedir que Deus coloque isso no nosso coração, né? Na parte de quinta-feira fala sobre os fios de corda, né? Que Deus usa a essência do amor, aqui até fala aqui no último parágrafo, você diz assim, ó, só a eternidade nos permitirá começar a contemplar esse maravilhoso tema com a profundidade que ele merece. Uau! A gente só conhece assim, de maneira pálida e turva, só um pouquinho, né, do que é... Só um vislumbre. Um vislumbre. Só um vislumbre. E às vezes até confundimos amor com sentimento, né, com atração ou com qualquer uma dessas sensações que nós temos, quando na verdade, usa aqui o termo fios de corda, porque uma corda resistente, ela não é uma peça única, mas ela é composta por vários fios, né? Que vai fortalecendo. E aí... E que separados são frágeis. E que separados são frágeis, bem lembrado. Então, assim, isso é importante porque são coisas que a gente precisa entender que está dentro do relacionamento, né? A gente falou isso, já bateu na tecla várias vezes, mas como a gente está lidando com famílias, e acontece muito, a gente vê, por exemplo, que a falta de diálogo dentro de um lar é um causador, né, da destruição do lar, a falta de confiança. Às vezes o marido a esposa não sabe, por exemplo, quanto que o marido ganha, né? Ele assume quanto que ele gasta, ele assume os compromissos financeiros e ela não tem participação disso. Sim. Mas se é um só, se é um casamento, se os dois dividem a vida e dividem tudo, né? Por que ela não participa disso? E eu tô falando aqui usando o homem, mas a mulher também. Tem mulher que é assim, que gasta mais do que pode. E como que comportamentos como esse podem ser parasitas, né, que vão sugando a vitalidade do relacionamento e da família. Então esses fios de corda são todos esses comportamentos que juntos, guiados pelo escopo bíblico, dá força para que esse casamento, esse amor seja duradouro e eterno como Deus quer. Parece que são detalhes às vezes sem importância, né? Uhum. Mas somados eles dão o ar da graça, vamos dizer assim, né? E eu vejo assim que o conceito de casamento muitas vezes é errado. Eu vou entrar num casamento para ser feliz. Tá lascado, tá arruinado uma pessoa que pensa assim, não é? Não, eu vou entrar num casamento para fazer o outro feliz. Esse é o conceito correto a respeito de casamento. E engraçado, né, pastor? Porque quando eu faço uma pessoa feliz, é claro que eu também estou feliz. Porque você vê a felicidade no rosto da outra pessoa. Legal, cara, quando você dá um presente para uma pessoa e você vê que a pessoa ficou contente com aquilo, aquilo te alegra. Sim. E às vezes mais que você ganhar um próprio presente. Bom, o tempo é curto aqui, gente. Dá vontade de ficar, né? Dá vontade de ficar. E é claro que fica aqui o conceito de que esse além da sexualidade e além desse amor, né? Porque é um amor divino, né? Não é um amor que a gente acredita, esse amor humano. Quando eu penso em Osés e Gomer, quando eu penso no perdão de Deus para conosco, é um amor diferenciado e é só Deus para nos abençoar. Faz a oração para nós, meu amigo. Vamos orar. Querido Deus, que o Senhor restaure em nós esse amor puro e perfeito, Senhor. Um amor que só existe quando o Senhor está presente, quando o Senhor é o centro do relacionamento, o centro da família. Verdade. Que os altares, meu Pai, o seu altar, o altar da consagração da família seja erguido em cada lar, em cada casa, Senhor.
todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam receber essa bênção em sua vida, em sua família. É o que te pedimos por Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus. Que Deus te abençoe. Nossa, semana que vem chegamos na última lição e nós te aguardamos. Até lá.